Por isso que a avaliação clínica ela é soberana, mas o que o olho não viu, a gente vai ver numa avaliação radiográfica, que é um exame, né, complementar. Existem alguns exames complementares, tá? Exame laboratorial para alguns casos, para quase todos os casos, a gente conversa aqui com o paciente, entende melhor isso, é exame complementar. Exame radiográfico, aí definindo o tratamento até para entregar um orçamento ao paciente, que o paciente deseja querendo saber isso também, vem querendo saber como é, que eu vou explicar aqui, mas radiograficamente. Aqui na clínica, se possível, eu sempre mando um vídeo para o paciente para que ele traga a imagem, inclusive que seja antigo ou não, normalmente a gente faz uma nova para avaliar isso, mas a gente... Inicialmente, esse é o meu jeito, né? Não é uma receitona para todo mundo, mas a gente usa muito uma radiografia panorâmica. Panorama é um panorama, igual aquela foto que você tira assim de lado, não tenho nem nenhuma impressa, porque hoje tudo é digital, a gente vê tudo aqui no celular. Mas uma radiografia panorâmica a gente consegue ver o panorama, a gente consegue ver arcada superior, arcada inferior, a gente não consegue exatamente ver a mordida ali, por isso que o clínico, e aí de novo, o que o olho não viu, complementamos com a radiografia. A radiografia é essencial, tá? É essencial. Pedro, é sempre só radiografia? Depende do caso. Tem casos que você pede tomografia? Tem casos. É um custo um pouco maior? Sim, é um pouco maior para o paciente. A gente não tem um tomógrafo aqui, é um investimento, a gente não é uma clínica de imagem. A gente gosta de viabilizar isso, já ver aqui, acelerar, né, o processo do paciente já entender o que é que ele precisa, mas se for preciso, vamos ver uma tomografia. A tomografia hoje é muito bom, é tridimensional, a gente consegue avaliar possíveis fraturas, se a gente tem dúvida, alguma dúvida. A avaliação clínica a gente já mata muito isso, mas a radiográfica é importante. Pedro, tem mais o que de radiografia? Tem periapical, quando a gente quer ver alguma reação na raiz mais precisa, porque a panorâmica tem algumas distorções e se a gente quiser, a gente solicita isso, né? A gente não faz aqui, a gente é muito focado nessa parte, a gente sim faz radiografia panorâmica. Interproximal é uma radiografia que a gente consegue ver uma cárie, uma adaptação de uma peça entre um dente e outro, é um exame complementar também. Existem alguns exames complementares e a gente está aqui para exatamente dizer o que é que você precisa. O que é que você precisa? Muitas vezes não precisa de passar por todos esses exames. Um único exame a gente já conseguiu resolver aquilo ali, está definido. Pela experiência, por tudo, pela parte clínica, pela junção das duas. E aí que está. Na radiografia, o que é que Pedro vai mais ver, né? O que a gente vai avaliar na radiografia? Vamos lá, vou seguir uma sequência aqui. E eu coloquei ali, ó, quantidade de osso, né? Quem vai fazer implante sempre quer saber a quantidade de osso que o paciente tem para que ele coloque o implante. Será que o paciente tem muito osso, pouco osso? Porque tem gente que não vê nem na avaliação porque já imagina que ele nem tem osso. Imagina, ele nem fez, só imagina. E ele fala, não tenho. Eu não tenho porque eu já perdi meu dente há muito tempo. Não tem regra. Pode ser que seja o seu caso, pode ser. Pode ser que você tenha perdido o dente há pouco tempo e não tenha. A anatomia conta muito nessa hora. Por isso que eu falo, faça a sua avaliação. E a avaliação radiográfica, para a gente definir esse planejamento, é importante saber qual é o melhor caminho para o paciente. Então, o que é que eu avalio mais no raio-x, né? Falando de implante, tá? Vamos focar aqui nessa parte do implante dentário. Quantidade de osso, que eu já falei. A qualidade do osso, na radiografia, a gente consegue, pela radiopacidade, radiotransparência, né? A gente consegue ver radiolucidez, né? A gente consegue ver algo que pode estar um pouco mais fino. Não é uma regra, tá? Não é uma regra. Não, a gente não vai fazer uma biópsia para saber se o paciente é osso tipo 1, 2, 3 ou 4, que é osso mais duro. Vamos fazer uma analogia aqui para você que é leigo, né? Não estou falando para os dentistas em si, eu estou falando para pessoas que precisam do tratamento, né? Então, existem tipos de ossos, mas vamos falar de uma madeira. Uma madeira tipo uma maçaranduba seria uma madeira muito dura e uma madeira como se fosse um MDF, é uma madeira um pouco mais mole, né? Então, naquela madeira um pouco mais mole, com certeza aquele osso é mais esponjoso. Em alguns casos isso é definição do tempo que você vai aguardar para finalizar seu tratamento.
Então é da qualidade. A gente tem uma máquina aqui que a gente mede esse aperto do parafuso no momento, que é um torquímetro, né? Eletrônico. Então se a gente mede isso, a gente já consegue ter ali uma noção. Será que nesse caso dá para fazer uma carga imediata? Que em muitos casos dá protocolo, tá? Aqui praticamente todos os casos, nesses casos aqui a gente faz carga imediata, coloca o dente fixo no dia seguinte. O implante nem está integrado ainda, ele ainda está em fase de integração, mas a gente já coloca. Eu já estou falando só dessa avaliação. Então, o que eu vejo mais? Tem gente que usou o aparelho, já aconteceu casos que as raízes dos dentes, ó, olha isso aqui, ó. Como é que a gente coloca o implante aqui? Eu vou tentar desenhar aqui, vou fazer de vermelho. Como é que você tem uma raiz aqui, de um dente aqui, vou fazer outro aqui, inclinado, o dente está inclinado aqui. Finge que isso aqui é um dente, tá? Ixi, Maria. E o paciente tava assim, ó. Tá? Aqui seria o dente, ó. Ele tava faltando esse dente aqui de baixo, ó. Esse dente aqui, ó. Aqui teria um dente, ó. Que nesse formato, pensando de forma ao contrário, tem espaço para ter um dente. Mas você entende comigo que se a gente não vê uma imagem, a gente pode imagine se faz isso, vai colocar um parafuso onde tem uma raiz do dente vizinho, e se a gente vê no raio-x, como é que estão as raízes do seu dente. Mais do que isso, tá? Falando das raízes, mais do que isso, quais são as estruturas nobres que tem ali que não podem ser tocadas na hora da colocação do implante? Eu mostrei aqui no macromodelo. Aqui tem um nervo, ó, que passa, não pode ser colocado um implante que encoste no nervo. Não pode ser colocado um implante que encoste na raiz do dente vizinho. Não pode ser colocado um implante que tenha coloque dentro do seio maxilar, que é uma região oca que tem aqui em cima, tá? Só para quem não entende, o seio maxilar é de sinus, né? Eu vou fazer uma analogia aí, fazer da doença, né? Da sinusite do seio maxilar. Por isso que a pessoa fica congestionada, por isso que pode dar dor no dente, por isso que pode dar dor no olho, nessa região inteira. Que tem gente que sente dor que não sabe nem qual é o dente. Então aqui é uma estrutura que é oca. Acontece muito aqui atrás. Em alguns casos a espessura do osso está fina. Uma radiografia panorâmica, a gente não define espessura. Aí a gente vai para o clínico, dúvida, tomografia, a gente consegue ver tridimensional isso. Então, olha quantas coisas numa avaliação radiográfica a gente está avaliando, tá? Será que a gente, no seu caso, consegue fazer sim uma cirurgia sem corte, sem cortar a gengiva? Precisa ver uma radiografia também, não só clinicamente, como radiograficamente, mais radiograficamente, inclusive. Será que a gente tem segurança mesmo, e a gente tem muita segurança nisso, de fazer o implante sem ter um corte, só faz um furinho na gengiva. Então, será que o seu caso vai ser sem corte, né, sem dar ponto? Pode ser que seja, ou a maioria dos casos sim, precisa ver um raio-x, uma radiografia, um exame complementar. Será que o seu caso, se não tiver osso, será que precisa de enxerto? Será que a gente consegue usar uma técnica de implante inclinado? Ou seja, para fugir do enxerto, para o paciente não ter um custo maior, um tempo de tratamento maior, a gente consegue inclinar um implante de forma tal que fuja do enxerto. Exame radiográfico. É muita coisa que a gente consegue avaliar, tá? É muita coisa. Será que a quantidade de osso aí, já falei, né, da carga imediata, será que a gente vai conseguir colocar o dente logo em 60 dias, em 90, no dia seguinte de forma provisória? Então, tem muitas variações, muitas variações. E aí, quando a gente já define isso, vendo a imagem, então, exame clínico, exame radiográfico, fusionou aqui, está feito aqui um diagnóstico. Esse diagnóstico é o que você precisa no seu caso. E é nessa hora que a gente consegue definir o tempo do tratamento. Porque se a gente já definiu, né, o osso, viu, a gente vai definir um tempo. O paciente quer saber quanto tempo eu vou ficar. Será que eu vou ficar sem dente durante esse processo? Será que... Não pode ficar sem dente. Depende muito do caso, né? O paciente que já está sem o dente lá de trás por anos, não colocar aquele dente lá no fundo por 60 dias não vai interferir. Mas será que o seu caso precisa de provisório? O paciente não pode chegar aqui e fazer downgrade, né? Ficar pior do que quando chegou. Pelo menos igual. Pelo menos igual. Isso é a minha linha, tá? Ah, todos são assim, são iguais? Não, tem que avaliar. Olha só, tem que avaliar. É difícil.
a gente só falar aqui. Então, quanto tempo vai durar seu tratamento? Por que você precisa saber isso? Claro que você precisa saber. Porque você precisa se organizar financeiramente, muitas vezes está até atrelado a parte de pagamento com o planejamento do paciente. Isso a gente conversa aqui com a nossa equipe. Mas saber o que você precisa é muito importante. Então, de novo, o que a gente quer saber? Planejamento. Planejamento, planejar. Não sei nem se dá para ver aí, mas eu vou colocar aqui, ó. Plano. Vou botar plano. Plano. Qual é o plano, né? Tudo que a gente faz, a gente traça um plano.